Eu nem ia gravar esse vídeo, pra falar a verdade, mas já tá aí. Se você tá assistindo é porque já foi. Oi, gente, tudo bem? Eu sumi, né? Eu sei. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo pra explicar pra vocês o motivo. Eu sei que eu não precisaria fazer um vídeo assim, explicando o que aconteceu, mas eu não queria simplesmente voltar pro canal sem esclarecer o motivo do sumiço. E eu precisava porque eu não quero perder o que eu conquistei até hoje, então eu sei que eu precisava fazer esse vídeo. Espero que vocês entendam que não é que eu esteja querendo me justificar, não. Eu só quero dizer o que aconteceu mesmo, pra eu poder voltar pro canal sem ninguém falar Voltou do nada. Enfim, eu vou explicar desde o começo o que aconteceu. É uma história bem longa, então eu vou resumir. O último vídeo que eu gravei, na verdade o penúltimo, foi o vídeo de Day After. Um dia antes eu comecei a sentir um pouco de dor nas costas. Até então achei que eu só precisava de uma massagem para relaxar, mas enfim. Isso foi numa quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, eu ainda estava com dor e eu gravei o vídeo de Day After. Ok, mesmo com dor. Quando foi no sábado, eu já não estava mais aguentando de dor. A dor estava muito forte, eu fiquei muito assustada. Tanto que eu nunca gostei de ir pro hospital e eu falei pro Renan, amor, eu preciso ir pro hospital. Porque a dor estava muito forte. Eu tava com uma dor aqui na frente. Gente, eu achei que eu tava tendo um infarto, sério, de tão forte que era a dor. E aí eu fui pro médico, fiz um eletro e meu coração estava normal, graças a Deus. Ninguém conseguiu descobrir o que era. Eu tomei medicação pra dor e não passou. Eu senti nessa região, tipo, das costas pra frente, e aí ela se concentrou aqui nas costas. Praticamente todo dia ia no médico, porque a dor tava cada dia mais forte e estava ficando insuportável aguentar a dor. E aí eu fiz um monte de exames, suspeitaram de dor muscular, de pâncreas, e gente, eu tomei tanto remédio que nenhum resolvia. Comecei a ficar muito ansiosa, eu chorava todo dia porque era desesperador. Eu não conseguia deitar, porque a dor era muito forte, então eu não tinha posição que eu ficasse deitada. Então a única posição mais confortável que eu tinha era sentada no sofá. Os médicos não sabiam o que fazer, porque no raio-x não dava nada. Eu tive suspeita de pedra no rim, era a suspeita maior. Eu fiz ultrassom e não deu nada. E eu voltava pra casa angustiada, abatida, porque ninguém descobria o que era. Passou-se de tudo isso um mês. Eu fiquei um mês nesse sofrimento. Aí eu comecei a sentir muita tontura e cada dia tava mais. E aí eu dormi. Quando foi outro dia, eu falei, eu vou no médico porque eu tô com essa tontura, né? Só que aconteceu, eu perdi minha voz. Perdi a voz e aí eu fui no médico de novo. Eu falei, eu tô com tontura e perdi a minha voz. Do nada, eu não fiz esforço vocal nenhum. Até porque eu não tava nem conseguindo cantar direito, porque a dor era tão forte que eu não conseguia me mexer. Tanto que teve um dia que eu fui no médico e eu não consegui nem entrar no carro de tanta dor. Eu não conseguia me mexer, não conseguia que ninguém chegasse perto de mim, porque eu não sabia o que fazer, gente. Quando a dor vinha muito forte, meu, pra mim já era, Aline, acabou. E aí eu fui no médico e aí a médica falou assim, olha, eu aconselho você a investigar o que tá acontecendo, porque não tem explicação. Ninguém quase ouviu o que eu falava, só saiu o ar. Eu falava assim, baixinho, ninguém quase ouviu o que eu falava. Ninguém ouviu, né? E aí eu fui investigar o que tá acontecendo. Primeiro eu consegui pra fazer uma tomografia pra ver se era pedra no rim, porque às vezes não saiu no ultrassom. E aí eu fiz a tomografia, o médico olhou lá na hora e não tinha nada. E aí quando foi mais ou menos uns 20 dias depois,
saiu o laudo da tomografia, tanto que eu nem ia pegar, eu falei, não, é melhor eu pegar. E aí deu pneumonia. Aí eu consegui marcar um exame pra ver as minhas pregas vocais, porque pra mim elas estavam detonadas, porque ia passando os dias e minha voz não voltava, e aí foi passando uma semana, foi passando um mês, e aí eu consegui marcar esse exame. Aí, gente, eu tô resumindo mesmo, porque tem muita coisa. E aí eu marquei o exame e aí deu paralisia nas pregas vocais. Não tinha nada de lesão nas minhas pregas, mas elas estavam paralisadas. E eu, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que paralisou minhas pregas? Aí, em questão da dor, ela também não passava. Cada dia mais eu ficava com mais dúvidas e fazia um monte de exames. Eu fiz até endoscopia, fiquei meio doidinha aí, quem já fez endoscopia, sabe? Tinha nada no estômago. E isso que era mais desesperador, porque a dor era muito forte. Quando eu chegava no hospital, eu tinha prioridade, porque eu não tava aguentando de dor, não tava conseguindo andar. E aí eu tomava um monte de remédio, um monte mesmo, e não resolvia nenhum. Comecei a inchar, porque tem alguns remédios que eles retêm muito líquido, né? Então eu comecei a dar uma inchada. Eu fiquei muito ansiosa, muito ansiosa. Eu ficava nervosa, eu acordava tremendo. Depois que deu a paralisia das pregas vocais, eu, graças a Deus, consegui com uma tia do Renan obrigada, Dalva, pra eu conseguir acompanhamento no hospital. Eu tô até hoje fazendo acompanhamento lá. E só que os médicos, eles pedem os exames, não dava nada, e eu fazia outros exames, aí fui fazendo exames mais específicos e não tinha resposta nenhuma nunca. E eu sem voz, com dor. A dor, graças a Deus, ela tipo assim, deu uma diminuída, ela não era mais tão forte quanto no começo. Eu tinha muita falta de ar porque as pregas vocais, ela fica assim, né? São dois músculos que eles ficam abertos e quando você fala ele fecha. E aí ela vibra e por isso que sai o som. E como elas estavam paralisadas, aí por isso que só saía o ar, porque elas não vibravam. Então, quando eu falava, saía o ar e aí eu ficava com falta de ar, porque tipo, ela não fechava pra eu me recuperar, né? Enquanto eu tava falando, porque quando eu falo ela fecha, então não tinha como controlar o ar. Então eu ficava com bastante falta de ar, então eu falava assim, ninguém me entendia. Era horrível. Nesse tempo eu me peguei muito a Deus, eu orava muito, pedia cura e depois eu comecei a perceber que eu tava buscando a cura, eu não tava buscando o Deus da cura, sabe? Então eu comecei a me sentir mal por isso, porque eu falei, puxa vida, eu sempre orei e tal pra Deus, mas tipo assim, eu nunca fiz tanto quanto eu tô fazendo agora, né? Não que isso seja ruim, mas eu não tava buscando de fato a Deus mesmo, entender o porquê que tava acontecendo tudo isso. Eu estava buscando a cura, eu queria ser curada, eu queria que tudo isso passasse. Deus começou a falar muito comigo e ele trabalha cada um de uma forma. Eu comecei a fazer tratamento com a fono. Depois do último exame que eu fiz das pregas vocais, uma prega ainda estava paralisada e a outra estava com paresia. Aí eu comecei a passar com a fono, com a Gi, obrigada, a Gi tem me ajudado muito. E eu vou deixar o contato da Gi aqui se alguém tiver interesse, se alguém estiver precisando de algum fono, algum conhecido, enfim, vai estar aqui, tá bom? Comecei a fazer fono e aí a minha voz foi melhorando. Cada dia minha voz estava melhor, cada dia estava saindo um pouco mais. E ela foi melhorando. Tanto que hoje eu consigo falar, mas eu fiquei 3 meses sem voz. 3 meses. No último vídeo que eu fiz, eu expliquei mais ou menos o que estava acontecendo na descrição. Eu cheguei a comentar no Snap um pouco, assim, na verdade, mais ou menos, né? Porque como eu não tava conseguindo falar, então não tinha nem como explicar direito, né? E aí eu fiz um post no Instagram e no Face, explicando mais ou menos o que estava acontecendo. E aqui no YouTube ainda não tinha falado nada, só pela descrição do último vídeo, que aí não é todo mundo que vê também. E aí eu queria agradecer a todas as pessoas que oraram por mim, que estavam torcendo para que minha voz voltasse. Muito obrigada mesmo, foi muito importante pra mim esse apoio. É muito bom você se sentir acolhido quando você não tá bem. Aí o último exame que eu fiz pra ver as pregas vocais,
uma já tinha voltado totalmente e a outra ainda estava em paralisia. Então, esse foi o último exame que eu fiz. Eu consigo falar, mas às vezes a minha voz ainda falha e eu não consigo falar muito agudo. Tipo, cantar, por exemplo, que é mais agudo, eu não consigo. Porque ela falha bastante. Mas, graças a Deus, eu consigo me comunicar, né, gente? Porque... terrível, imagina, 3 meses. E é isso, gente. Eu sumi do canal por esse motivo. E espero que vocês entendam. Eu ainda estou em tratamento. Como eu disse, eu resumi mesmo o que aconteceu. Eu resumi muito. A história é muito longa e ainda não terminou. Eu tava num momento assim que eu precisava ficar meio off mesmo. Mas eu agradeço muito a preocupação. Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!